Opa, aqui é o Pedro Della Via e no segundo vídeo desse canal nós vamos falar sobre esse livro aqui, Pra Sempre Alice, de Lisa Genova. Solta a vinheta, que eu compus, com a imagem da Adriele. Algumas considerações antes de começarmos esse vídeo é que o vídeo anterior ficou com cerca de 40 minutos, mas entre ler o livro, escrever um roteiro, pesquisar, gravar, editar, colocar as legendas e arrumar o som, eu gastei quase um mês. Eu espero gastar menos tempo com esse vídeo aqui. Então se você ainda não viu o vídeo anterior, corre lá e assiste. Se você já viu, obrigado. Lembrando que a proposta desse vídeo é fazer uma resenha do jeito que eu gostaria de ouvir e ainda não encontrei por aqui. Uma coisa mais completa, mesmo que seja longa. Prometi pra mim que eu ia tentar fazer o mais curto possível. Afinal de contas, sou eu mesmo que edito os vídeos. Então eu espero que esse vídeo seja menor. Primeiro tópico: como esse livro chegou até mim. Eu já tinha ouvido falar dessa história aqui, desse livro, mas não há muito tempo. Foi quando eu pesquisei o assunto Alzheimer e demência que eu ouvi falar dele pela primeira vez. Mas e por que eu pesquisei isso? A minha mãe tem um princípio de demência, ela já é bastante idosa, tem 76 anos. E na minha ânsia de ajudar, entender o assunto e saber como agir, eu acabei descobrindo esse livro aqui. Mas na época eu não dei muita bola pro livro porque eu queria uma coisa mais técnica, mais voltada para a parte psicológica de como lidar com uma pessoa com esse tipo de doença. E como o livro é um romance, eu deixei ele meio de lado. E na época eu acabei comprando um livro meio que... veracidade meio duvidosa, que a gente vai chamar de técnico, que de técnico mesmo não tem nada, mas a gente vai chamar ele assim, e um dia, quem sabe, eu termine de ler esse livro e faço uma resenha dele. Pois então, numa das minhas idas até uma livraria de um shopping aqui perto, isso foi antes da pandemia, é claro, eu tava conversando com a minha amiga Alice, a vendedora da loja, que por coincidência tem o mesmo nome da personagem do livro. Na verdade eu estava alugando ela, né, enchendo o saco, falando de livros e conversando sobre autores. Quando eu bati o olho na capa desse livro, eu lembrei de ter visto ele e perguntei: esse não é aquele livro sobre Alzheimer? Ela confirmou, falou que a história é linda, maravilhosa. E é impressionante o tanto que ela fraga de livros, que qualquer coisa que você pergunta ela já leu. Beijo, Alice. Claro que eu comprei o livro, primeiro porque eu sou um comprador compulsivo de livro, e segundo porque eu estou escrevendo um livro no qual a protagonista é uma senhora escritora que quer escrever suas memórias, mas ela tem Alzheimer. E eu pensei em tirar algumas ideias daqui, o que de fato não aconteceu. Mas eu comprei esse livro para dar de presente para minha mãe, porque eu achei que ela ia se identificar com a personagem e ia gostar da história, pelo que a Alice tinha me contado sobre a Alice dessa história. Cheguei, entreguei o livro para minha mãe, ela gostou muito e começou a ler praticamente no mesmo dia. Uma semana depois ela terminou de ler o livro, eu perguntei: e aí, o que você achou da história? Ela sequer lembrou que tinha lido o livro. E aí eu falei: você já leu esse livro, me conta o que você achou dele. Ela, indignada de não lembrar da história, ela começou a reler ele praticamente inteiro outra vez, e mesmo assim ela continuou sem lembrar que ela tinha lido a história. Isso me fez pensar em ler o livro para poder ter alguma coisa para conversar com ela. Eu tenho o costume de fazer anotações, né? Então eu pretendo entregar o livro para ela ler uma terceira vez. Eu espero que quando eu mostrar o livro para ela de novo, ela se lembre que ela já leu pelo menos. Mas agora o próximo tópico, que é sobre a edição. Essa minha edição aqui é da HarperCollins, de 2019, uma tradução da Vera Ribeiro. E graças a Darwin, a minha edição não é aquela que vem com foto de filme, que é horrorosa. Eu gostei bastante dessa edição, é uma capa bem bonita, tem essas borboletas que tem um significado para a história. A cor eu achei bem bonita, parece uma geladeira da década de 50. São 317 páginas de uma folha daquele amarelado bem gostoso de ler. Ah, eu dispenso saber escrito na capa que foi o livro que inspirou a Julianne Moore no filme do mesmo nome. Eu entendo o propósito comercial, mas né? A falha crítica dessa edição aqui é essa fonte horrorosa, que eu vou colocar uma foto aqui do lado. A minha letra do lado é mais legível do que a fonte. Ela só aparece em algumas poucas partes, mas me ajuda aí, né, HarperCollins? Próximo tópico, sobre a autora. Lisa Genova é uma estadunidense nascida no dia 22 de novembro de 1970. De acordo com o site lisagenova.com, o site da escritora, Lisa se formou como oradora oficial, summa cum laude, que quer dizer com o maior dos elogios, obrigado Google Tradutor, pelo Bates College,
com graduação em biopsicologia e doutorado em neurociências pela Harvard University. Os outros livros da autora que eu ainda não li abordam a mesma temática, problemas neurológicos de alguma espécie. Todos os livros da autora viraram best-sellers e ela ganhou muitos prêmios com isso. Um dos prêmios foi o Oliver Sacks, da ficção. Oliver Sacks, para quem não conhece, foi o autor de um livro chamado O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. Eu lembro de ter lido algumas partes desse livro na faculdade. E eu não sabia que existia o prêmio com isso não. Ela também ganhou o prêmio Michael Crichton de Ciência do Cérebro. Também não sabia que existia esse prêmio, e Michael Crichton, para quem não sabe, é o autor do livro Jurassic Park. Para saber mais sobre a autora, eu assisti uma palestra dela do TED, que tem aqui no YouTube, de graça. O tema da palestra é o que você pode fazer para prevenir o mal de Alzheimer. Vou deixar também na descrição do vídeo. E a coisa mais legal que eu descobri pesquisando sobre a autora é que no ano que vem ela vai lançar um livro não ficção sobre a temática do Alzheimer, chamado A Ciência da Memória e a Arte do Esquecimento. Próximo tópico, enredo. Esse livro foi publicado em 2017. Conta a história de Alice Holland, que é uma professora universitária que atua na área de psicolinguística, estudando os mecanismos da linguagem. Ela trabalha em Harvard, aquela faculdade que não tem tanto prestígio nos currículos do Brasil. Ela é casada e tem 3 filhos já adultos e criados. Começamos a acompanhar o seu dia a dia e percebemos pequenos episódios de esquecimento ao longo da narrativa. Coisas comuns e cotidianas que acontecem com todo mundo. Mas num belo dia, durante um exercício de corrida, ela se perde e não sabe como voltar para casa. Ela fica desorientada, mas aos poucos ela vai conseguindo identificar onde ela está e consegue voltar para casa. Ela vai atribuir esse episódio a uma menopausa, porque ela está completando 50 anos e acha que ela está entrando nesse período. Mas os episódios de esquecimento começam a ficar mais frequentes e ela, assustada, decide procurar um médico. Depois de muitas consultas, exames e muitos testes, é dado o diagnóstico de Alzheimer precoce. A partir daí, nós vamos acompanhar as dificuldades da Alice em lidar com essa doença. Como é que ela e a sua família vão lidar com esse problema tão sério? Próximo tópico, resumo do livro. Como eu disse no primeiro vídeo e vou repetir nesse aqui, eu vou contar muita coisa que tem no livro, mas não vou falar sobre todas as coisas que estão nesse livro. Terão alguns spoilers, mas não é absolutamente nada que vai comprometer a sua leitura se você quiser ler esse livro. E mesmo que se eu te contasse o livro inteiro, parte por parte, não é a mesma coisa que você ler o livro, ok? E ao contrário do que eu fiz no primeiro vídeo, eu vou tentar ser mais sucinto nessa parte. Então vamos lá. O livro começa com Alice se preparando para uma palestra de neurolinguística em outra cidade. Ela vai aproveitar essa viagem para visitar a filha mais nova, Lídia, com quem ela não se dá muito bem. Logo de cara, também acompanhamos o seu relacionamento um pouco distante com o seu marido John, falando do passado, de como eles eram mais unidos. Vemos uma Alice que tem orgulho de ter criado 3 filhos e ainda ter continuado sua carreira como cientista e professora da universidade. Aquela coisa patriarcal, machista, propagada ao longo das eras, de que a mulher tem que ficar cuidando dos filhos enquanto o marido trabalha. Alice viaja. Durante essa palestra, uma palavra some da sua cabeça e ela fica indignada com isso. E a gente vai acompanhar o drama da Alice através da perspectiva dela, o quanto isso vai deixá-la aflita. Um adendo. O livro é narrado em terceira pessoa, mas a narrativa segue a compreensão da protagonista, Alice, o que é bem legal, pois vamos acompanhando a falha da percepção desse todo. Depois dessa palestra, Alice vai se encontrar com a filha mais nova, a Lídia, e vamos descobrir o quão conturbado é esse relacionamento que ela tem com essa filha mais nova. Vamos descobrir uma Alice extremamente controladora, que quer que a filha mais nova siga os passos dos outros 2 filhos, que estudaram, se formaram em faculdades renomadas e têm suas profissões. Mas a Lídia escolheu seu próprio caminho. Ela quer seguir pelo mundo da arte e quer ser uma atriz. E a Alice vai se opor com veemência a essa escolha da filha. Como sempre, a arte sendo obliterada pelas outras profissões. Como se você, que se diverte com filmes, livros, música e etc., achasse que tudo foi feito por um poder divino e não por profissionais da área, né?
Pensa nisso. Aprofundarei as relações quando eu falar sobre os personagens. Alice volta para casa e no dia que ela chega, ela não encontra o seu marido e decide fazer um exercício, uma corrida. Ela segue seu trajeto costumeiro, que é correr da sua casa até a praça de Harvard, onde ela trabalha, e voltar. Quando ela chega na praça, sua mente buga. Ela esquece onde ela está, ela não consegue se lembrar de como é que ela volta para casa. Essa parte é bem interessante, porque a gente acompanha o quanto ela fica desorientada. O episódio dura um certo tempo, mas aos poucos ela vai conseguindo se lembrar até chegar em casa de novo. Os capítulos desse livro são como os meses do ano. Esse episódio acontece em setembro e ela passa alguns meses sem se preocupar com isso e tendo vários episódios de esquecimento. Nesse ínterim, acompanhamos o trabalho da Alice, que consiste em ser foda pra caralho e se gabar do quanto ela é uma excelente profissional, que não existe melhor professora no mundo do que ela. Falo isso depois no final do vídeo. Mais alguns episódios de esquecimento depois, somos apresentados aos outros personagens da história. Ficamos conhecendo Anna, a filha mais velha, e Charlie, o marido dela. Os dois são advogados e estão tentando engravidar, eles querem ter filhos. Ficamos também conhecendo Tom, o filho do meio, que é um médico recém-formado. O livro fica evocando essa ideia da pessoa bem-sucedida ser apenas aquela com a profissão reconhecida pela sociedade. Como a filha mais velha ser advogada, o filho do meio ser um médico, Alice e o marido John serem professores e cientistas, professores de Harvard. Alice, o marido e os dois filhos mais velhos estão reunidos para o aniversário de 50 anos da Alice. E mais uma vez a narrativa do livro vai enaltecer o quanto eles são excelentes profissionais e o quanto eles estudaram e são incríveis. E todos eles se juntam para falar mal da filha que não está lá, que quer ser atriz. Morte à arte! Ficamos sabendo também que a Alice perdeu a mãe e a irmã num acidente de carro quando ela ainda era jovem. No mês seguinte ao seu aniversário, Alice decide ir à sua médica achando que ela está entrando na menopausa e a menopausa ser a responsável pela perda de memória. A médica faz 1 milhão de perguntas e parece que está tudo bem. Detalhe que uma das perguntas é com que frequência a Alice bebe. E ela alega beber socialmente 2 ou 3 taças de vinho todos os dias. Se isso é beber socialmente, vamos tirar todos os alcoólatras do AA, por favor. A médica pede mais alguns exames e vida que segue. Mais um pouco de como ela é super, ultra, mega foda na sua área como professora. E no meu entender, todo mundo que se gaba demais do que faz é um incompetente, mas é só o meu entender. Mais alguns lapsos de memória depois, como por exemplo, ela chegar em casa e o marido assustar perguntando o que ela está fazendo ali e ela achar estranha a pergunta e ele explicar que ela tinha que estar em Chicago, por exemplo, dando uma palestra e ela sequer lembrou que ela tinha que viajar. E aí ela finalmente decide ir a um neurologista. Puxa, né? Mas a Alice vai no neurologista, o Dr. Davis, e ele faz um zilhão de perguntas e de testes, dá uma lista de exames que ela precisa fazer e que quer encontrar a Alice dali a um mês, depois das festas do final do ano. E ele explica que ela precisa levar alguém da sua confiança consigo na próxima consulta. A Alice pergunta por que precisa disso e ele fala que se ela tem problemas de memória, ela não é a pessoa mais confiável para dar as respostas certas que ele precisa. Temos mais algumas reuniões de família e mais exemplos de como as famílias são quando estão reunidas e mais alguns episódios de esquecimento da Alice. Alice começa a ficar bem preocupada, a fazer jogos de memória consigo mesma para se testar. O tempo passa, já é janeiro, e ela volta para se consultar com o Dr. Davis mais uma vez. Mais uma vez ela vai sozinha. Mais uma vez o Dr. Davis enfatiza a necessidade dela estar com um acompanhante. Ele aplica mais um monte de testes nela, lê todos os exames e diz para ela que ela tem um declínio significativo da memória recente e suspeita ser Alzheimer. O nome correto que ele usa no livro é Alzheimer de instalação precoce, que costuma ter um forte componente genético. Dr. Davis pergunta sobre o histórico familiar, mas Alice não sabe responder porque ela perdeu a mãe antes da mãe completar 40 anos e o pai morreu de tanto beber. Ela até chega a lembrar de episódios de esquecimento do pai, mas atribui isso à bebida. Mas como é um fator genético, ela se preocupa também com os filhos. E o médico explica que há uma chance de 50% dos filhos terem. E se eles tiverem, é 100% de chance da doença se desenvolver. O tempo transcorre e depois de muito esconder e ocultar o que ela tem e ninguém perceber que ela está esquecendo o tempo todo, a Alice decide contar para o marido John
o que ela tem. E abreviando os acontecimentos e não repetir o que eu fiz no vídeo passado, eu vou resumir bastante. A Alice começa um novo tratamento paliativo, se inscreve em alguns programas experimentais. Nisso, a doença vai avançando lentamente. Ela conta para os filhos que eles podem também ter a doença. Para descobrir se eles têm a doença, eles têm que fazer um exame. Os 2 filhos mais velhos decidem fazer o exame. A filha mais nova não quer fazer o exame. Ah, detalhe, só a filha mais nova percebeu que a mãe esquecia as coisas. Mais tarde, a filha mais velha descobre que ela tem a doença. O filho do meio, o médico, não vai ter essa doença, o Tom. E a Lídia, a filha mais nova, não quer fazer o exame para saber se ela tem ou não. Uma parte importante da história é que depois que ela conta para o marido, ela volta na sua médica e pede remédios para dormir. Ela elabora um plano sofisticado, um último refúgio para escapar dessa maldita doença. Ela programa um alarme diário no seu celular com as seguintes instruções. O alarme mostra 5 perguntas para ela. Em que mês estamos? Onde você mora? Onde fica o seu escritório? Qual é a data de nascimento de Ana, a sua filha mais velha? E quantos filhos ela tem? E as instruções do celular são, se ela tivesse algum problema em responder a uma dessas perguntas, ela tinha que abrir um arquivo no seu computador chamado Butterfly, que é borboleta em inglês, que teria instruções explicando o que ela deveria fazer a partir de então. O nome dessa pasta é por causa de um colar com um pingente de borboleta que ela herdou da mãe dela, que tem muito significado sentimental para ela, claro. Nesse arquivo, ela deixa instruções exatas de como agir, explicando que ela havia sido uma mulher incrível, tinha vivido bem, sido amada e muito bem sucedida. As instruções é para que ela tomasse todos os comprimidos num frasco que estaria guardado numa gaveta, numa cômoda do lado da sua cama. Alice achava que seria uma forma mais digna de morrer do que definhar até a morte, esquecendo as pessoas que ela amava tanto. Os meses vão passando, Alice é desligada da faculdade, por motivos óbvios, e nós começamos a acompanhar uma Alice preocupada com o que será da vida dela. Ela faz planos para um ano sabático, uma espécie de despedida do marido e dos filhos, mas o John tem outros planos. Ele quer se mudar e assumir um cargo maior e mais importante em outra cidade. Ele quer levar a Alice consigo, mas ela quer ficar perto das coisas que ela conhece, do que ainda lhe resta de lembrança. Aos poucos, a Alice e a sua filha mais nova, a Lídia, vão se aproximando. Lídia passa a ficar mais presente na vida da mãe. E uma coisa muito legal desse livro é que a Lídia, no aniversário de 51 anos da mãe, dá de presente para ela 3 DVDs. Esses 3 DVDs são vídeos gravados pela Lídia. O primeiro DVD é um vídeo do John contando a história da vida da Alice do ponto de vista dele. O segundo DVD são os 3 filhos falando da Alice, do ponto de vista deles, e o terceiro DVD é em branco, pois ela vai gravar a história da vida da Alice do ponto de vista dela. E eu achei isso sensacional, tanto é que eu comecei a fazer isso, eu comecei a gravar a história da vida da minha mãe. Eu fico entrevistando ela e filmando e fazendo vídeos para ela se lembrar. E pra gente guardar de recordação também, claro. Gostaria muito de ter tido celular e computador para poder fazer isso quando meu pai ainda era vivo. Alice começa a perder as coisas, começa a se esquecer de muitas coisas, ela fica repetitiva, sua coordenação motora vai piorando e ela começa a embaralhar as lembranças recentes com as lembranças do passado. Ela começa a confundir os filhos com a irmã, com a mãe. Alice passa muito tempo sozinha e eu vou falar muito sobre isso na análise por trás da história. E ela começa a procurar uma ajuda especializada. Não existe um grupo especializado de Alzheimer de instalação recente, então ela mesma cria um grupo. Ela consegue mais 3 pessoas com o mesmo diagnóstico e eles fazem reuniões periódicas. Inclusive, lá para o final do livro, ela vai fazer uma palestra para a Conferência Anual de Atendimento à Demência. O ponto alto da história no livro é esse discurso. Eu particularmente achei ele bem fraco. No filme, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, ele é ainda mais fraco. Basicamente, o discurso é sobre viver o presente. Em uma certa altura do livro, a Alice está mexendo no seu computador e acaba achando o arquivo borboleta. No filme, a gente vê uma gravação dela mesma falando para ela o que ela devia fazer. Mas no livro, as instruções estão escritas. Ela precisa ler e reler diversas vezes essas instruções para conseguir chegar até o remédio, que está numa gaveta da cômoda do lado da sua cama. E aí eu vou parar a história exatamente aqui, para você que ainda não leu, se sinta compelido a lê-la. Mas já vou te avisar que eu pulei um monte de coisas bem engraçadas e tristes dessa história, muitas são bem emocionantes, e algumas cenas
que eu narrei, eu troquei de lugar propositalmente. O próximo tópico, que é os personagens. Nós temos alguns personagens principais nessa história. A Ana, a filha mais velha, o Tom, o filho do meio, e a Lídia, a filha mais nova. A Ana, a filha mais velha, já é casada com o Charlie. No livro temos o Dan, que é um orientando da Alice na faculdade, que na história do livro ele praticamente se apaga, aparece só em algumas poucas ocasiões. O Eric, o chefe dela do departamento na faculdade, os seus amigos do grupo de apoio que ela criou, que chamam Mary, Cat e outro Dan, e além do seu médico, o Dr. Davis. O meu primeiro ponto sobre os personagens vai ser sobre a história da Alice perceber o seu problema de esquecimento. Ela desmistifica a sua doença. Ela mesma suspeita e percebe os seus esquecimentos e ela mesma procura ajuda. Essa parte do livro para mim não é nem um pouco crível. Eu vou explicar por quê. Eu me baseio na pessoa com um problema similar que eu mais conheço, que é a minha mãe. No caso da minha mãe, mesmo que a gente perceba e aponte os esquecimentos frequentes que ela tem, ela sequer os percebe. Muitas vezes ela duvida fervorosamente da gente e acha que a gente nunca está sendo sincero com ela. Se ela algum dia chegou a perceber que ela estava esquecendo, eu não tenho como dizer. Mas ela se questiona até hoje porque ela tem que fazer tratamento para memória, por exemplo. Meu segundo ponto dos personagens vai para essa questão de ficar enaltecendo feitos e realizações profissionais. Eu entendo que isso dá um parecer de quem ela foi e de quem ela vai se tornando ao longo da história, mas é extremamente exagerado. Alice é descrita como a voz da sabedoria, da razão e da perfeição. E não me pareceu nem um pouco sendo uma crítica a esse tipo de comportamento. E isso me incomodou um pouco. Agora eu vou falar sobre a maior falha desse livro. A Alice, do começo ao fim do livro, praticamente quase no finalzinho do livro, é ela mesma que toma conta dos seus próprios remédios. Ela mesma se alimenta, ela mesma se cuida. E agora começou a chover. Terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu tenho que fechar a janela. A Alice toma conta dos seus próprios remédios. Ela mesma se medica, ela mesma se arruma, ela mesma se alimenta. E não tem absolutamente ninguém para fazer isso por ela. Mesmo todo mundo sabendo que ela tem a doença e mesmo ela se esquecendo das coisas o tempo todo. E por mais que ela se coloque em risco, se perca, se machuque, tropece, cai e não faça ideia do que ela está fazendo, continuam deixando ela na história quase que inteira, sem supervisão nenhuma. E eu vou usar minha mãe de novo como exemplo. A minha mãe não tem nem metade da perda de memória da Alice. E mesmo assim, ela não fica sem supervisão. E somos nós que damos os remédios para ela. A Alice vai até quase o final do livro, livre, leve e solta. E essa falha do livro eu não vou engolir, não. O relacionamento da Alice com o John é um conflito à parte. Ele quer seguir com seus projetos, mas ela sabe que ela não tem tempo para projetos futuros. Ele tenta conciliar as duas coisas e quer que ela o acompanhe nessa nova vida. Alice, por outro lado, quer que ele espere e tire um ano sabático com ela. E não tem como a gente escolher um lado nessa história. Ambos estão certos e ambos estão errados. Ele não pode deixar ela de lado, mas não pode largar tudo também. E ela não pode exigir que ele largue tudo, mesmo precisando dele. E é uma situação bem complicada e complexa. Eu prefiro pular para o relacionamento dela com a filha. Alice é um tipo de mãe controladora, que ela quer traçar a vida dos filhos. Ela se sente satisfeita pela escolha dos dois primeiros filhos, mas ver a filha dela não seguir esses passos a incomoda demais. E ela não consegue conceber que a Lídia, a filha mais nova, tem as suas próprias escolhas. Ela acha que o caminho para uma vida certa é fazer uma faculdade, se formar e ter um emprego fixo. E ela não aceita qualquer faculdade. Ela acha que o caminho que a filha tem que seguir é o seu próprio. E não é exatamente isso que acontece na vida de fato. E eu já vou pro tópico seguinte, que é a mensagem por trás da trama. E a chuva está cada vez mais forte e nós vamos com barulho mesmo. Mais do que um alerta sobre o Alzheimer, sobre as dificuldades dessa doença, sobre como ela apaga a história de uma pessoa e sobre como ela apaga as pessoas da sua história, esse livro para mim também é uma história sobre escolhas, sobre o aprendizado, sobre relacionamentos. Alice, como cientista e professora, ela acha que a escolha da filha de ser atriz é uma escolha fracassada. Eu acredito que tenha sido uma crítica, eu espero que tenha sido uma crítica, um elemento da construção das personagens, mas as pessoas dão muito pouco valor a esse tipo de escolhas. Ser feliz e bem-sucedido não é só ter um emprego foda, não se trata só disso, não pode se tratar só disso. E uma doença precisou tirar todo o poder da Alice, aí eu usei direito aspas, hein?
que ela pudesse ver através dos olhos de outra pessoa, para ela pudesse entender o sentimento que a filha dela tem pela arte. Outra coisa é Alice se comparar com o marido, lembrar que a carreira dele seguiu adiante enquanto a dela estava pausada por causa dos filhos. Alice se sente uma guerreira por ter criado 3 filhos e ter continuado a carreira de professora. E ela não deixa de ser uma guerreira por causa disso mesmo. Mas ela, por exemplo, acredita que os filhos só estarão completos em suas vidas se tiverem filhos também. E da onde que vem essa ideia de que casar e ter filho é uma necessidade para todo mundo no mundo? Existe sim a possibilidade de ser feliz sem ter que construir uma família. Um outro ponto que me tocou bastante, que eu vi por trás dessa história, é a questão do abandono das pessoas mais velhas. Eu não acredito que tenha sido proposital no livro, igual eu falei, para mim é uma falha de narrativa, e a Alice nem é idosa ainda, e ela vai ficando de lado, e começa a se tornar um peso para a vida das pessoas ativas. O livro erra em deixar a Alice por conta própria, mas é o que mais acontece na vida real das pessoas. Filhos que abandonam os pais, os avós, que de alguma forma vão acabar dando trabalho para eles. Eu, por exemplo, sonho em ser produtivo até o final da minha vida, mas e se eu não for? E se eu precisar de alguém? Será que eu vou ser amparado? Próximo tópico, vale ou não vale a leitura? A coisa mais chata para mim no livro é esse enaltecimento da vida profissional e de ter muito dinheiro e ser reconhecido e ter um grande nome. A vida não é só isso. Vender essa ideia é lidar com uma fantasia surreal. A maior parte da vida das pessoas é lidar com problemas. Nada é fácil e a grande maioria das pessoas começa na vida sem nada. Eu particularmente gosto de livros que abordam essa questão da pessoa, da dificuldade da pessoa de viver. Nesse livro ela tem uma doença que vai pausar e depois parar a vida dela para sempre. Agora imagina a vida de alguém que tem o Alzheimer, mas não tem dinheiro, não tem amparo familiar ou qualquer tipo de apoio. Se você lê um livro e ele não te faz pensar e se, ou você não leu o livro direito, ou ele é um livro ruim mesmo. Lembrando que a autora tem seus méritos. O livro é muito bem escrito, me prendeu, eu quis ler a história até o final e saber o que acontece, e eu gostei, é um livro bom e vale a leitura sim, dá para aprender muita coisa lendo ele. Eu não pretendo ler mais nenhum livro, mentira, pretendo sim. Eu ia falar que eu não pretendo ler mais nenhum livro da autora, mas eu quero ler o livro não ficcional que ela vai lançar no ano que vem sobre a doença. E agora um extra do extra. Eu vou falar rapidinho do filme que eu assisti antes de fazer esse vídeo para poder fazer uma comparação. Eu não vou fazer um mérito da atuação, até porque além de não ser a minha área, eu assisti ele dublado e de graça aqui no YouTube. Mas eu não achei grandes coisas. Eu já tive na presença de pessoas que têm a doença de Alzheimer e demências, né? E nenhuma delas é parecida com a Julianne Moore no filme. Mas ela ganhou um Oscar em 2015 interpretando a Alice e nós não vamos discutir com a academia, não é mesmo? O filme é super abreviado e eu vou ser obrigado a dizer aquela frase: o livro é melhor do que esse filme. O livro eu achei bom, o filme eu achei nhé. Pronto, é só isso. Última parte desse vídeo são as perguntas. Antes eu quero fazer só um disclaimer que eu vou deixar linkado aqui embaixo o site da Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma coisa que a editora devia ter pensado em colocar nesse livro. Fica a dica. Agora eu vou fazer as perguntas que eu pretendo colocar em todos os vídeos que eu fizer, relacionadas à leitura desse livro e às coisas que eu fui falando aqui no vídeo. Então vamos às perguntas. Primeira, você acha que se você tivesse uma doença, uma demência, que te fizesse esquecer as coisas, você conseguiria saber e perceber que estava esquecendo? Segunda pergunta, para desmistificar a família brasileira, quando você estiver velho e acabado, e não estiver dando conta de cuidar de si mesmo, pode ser uma realidade. Você gostaria de ser cuidado por alguém da sua família ou preferir um lugar especializado nesses cuidados? Terceira, o que nós somos além das nossas lembranças? Quarta e última pergunta, envelhecer é sofrer ou é só parte de um sofrimento ainda maior chamado vida? E com essa pergunta super pra cima a gente termina o vídeo de hoje. Ah, mas me diz aí, por que é que os livros são sempre melhores do que as pessoas? Abraço e até o próximo vídeo.